Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Comenta pra mim se a imagem e o som tá ok pra gente começar a nossa live de hoje. Mais uma live aí, uma live interessantíssima por sinal. Para quem trabalha aí com perícia, tem várias e várias dúvidas, né, a respeito sobre perito judicial e juiz, como que funciona essa relação. Só vou escrever aqui o tema. Comenta aí pra gente de onde vocês estão falando. Beleza, áudio e imagem ok, tá bom. Show de bola. Sibeli tá aí, Gabriela tá aí. A S Engenharia, Felipe, Dani, beleza. O doutor Maurício também já entrou aí na live. Então, show de bola. Pessoal de Maringá. Gente, seguinte, tem um coraçãozinho aqui. Clica nele para o Instagram entregar aí para mais pessoas, tá? Compartilha aí essa live também com algum amigo engenheiro que tem interesse nessa área de perícia, para ele aproveitar, porque hoje a gente tem um convidado aqui super especial, que é um juiz. Então, hoje a gente vai bater um papo entre juiz e perito. Deixa eu ver se já está liberado aqui para a gente começar, tá? Dúvidas podem mandar, pode ser na caixinha de pergunta, ou pode mandar aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e tentando responder, tá bom? Show. Agora vai. Boa noite. Olá, Camila, muito boa noite. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Não, não me chame de doutor, não, hein, Camila? Vamos começar já sem o doutor. Então vamos começar de Maurício. Pronto, Maurício e Camila, é um prazer Show enorme, de Camila. bola. Seja muito bem-vindo, né? Obrigada aí por aceitar esse convite. Acho que é um tema bem interessante que a gente não costuma ver por aqui. Então, assim, sensacional. E obrigada mesmo por aceitar, por se disponibilizar. Se apresenta aí pra gente, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Camila, a satisfação é toda minha. Espero que estejam me vendo bem também e o áudio esteja saindo bem. A conexão aqui em Poços de Caldas nos últimos dias, acho que em razão aí do grande acesso, né, à internet, à rede mundial de computadores, a conexão tem sido um pouco instável. Mas é uma satisfação muito grande, Camila, estar aqui mais uma vez. Eu agradeço imensamente sua simpatia, seu carinho. Como foi com a querida Cibele, né, Tudo na bem. terça-feira, que já está aí nos vendo, né, um doce de pessoa, enfim, é muito bom estar aqui com todos vocês. E vou me apresentar rapidamente, então, Camila, só para dizer um pouquinho aí da minha caminhada. Eu sou juiz de direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há 22, esse ano eu completo 23 anos de magistratura, mais especificamente no dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro de 97 é um dia que me marcou para sempre, porque consegui realizar um sonho, que era ingressar na magistratura, e num estado que me abraçou com um carinho do tamanho do mundo, que foram as Minas Gerais, né? Eu me considero um mineiro de alma, um mineiro de coração, embora paulista de nascimento, mas sou um mineiro de alma, de coração, e atualmente sou titular de uma vara de juizados especiais, que eram antigos juizados de pequenas causas, né? Perdão. Na comarca de Poços de Caldas, a gente tem uma competência aqui civil, criminal e também fazenda pública, ou seja, a gente lida muito com pedidos de medicamentos em face do município, em face do estado, a gente lida muito com realização de procedimento cirúrgico também, quando eu falo fazenda pública, né? Contra município, contra estados. E as causas que vão até 40 salários mínimos, via de regra, numa análise bem ampla, bem genérica, essas são as matérias de nossa competência. Isso no cível, né? Na fazenda pública, os exemplos que eu dei para você, e no crime, são sempre aqueles crimes de
pequeno potencial ofensivo, que é, se é que a gente pode assim denominá-los, né? Por exemplo, porte de substância entorpecente é da nossa competência, um crime de ameaça, uma lesão corporal de natureza leve, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Então, basicamente, essa é a minha função como magistrado aqui no sul das Minas Gerais. Já rodei bastante as Minas Gerais, já, principalmente no sul, trabalhei em algumas outras comarcas, como Areado, trabalhei também já em Jacutinga, já trabalhei em Monte Sião, já trabalhei em Ouro Fino, enfim, já rodei um pouquinho. Já trabalhei perto de Belo Horizonte, trabalhei na Grande Vespasiano, foi um período maravilhoso, foi minha primeira comarca, aliás, o período que eu mais transpirava, né, literalmente, porque é a primeira comarca a gente fica super nervoso, tenso, né, pelos primeiros passos que são dados, né. E tem uma formação acadêmica, eu leciono também, sou mestre e sou doutor, sempre pela PUC, aliás, meu doutorado é pela PUC Coração Eucarístico, e agora iniciei um estágio de pesquisa pós-doutoral na Universidade de Girona, na Espanha, né? Girona é uma cidade pequenininha, acho que os amigos já conhecem, fica ali pertinho de Barcelona, na região da Catalunha. Comecei e fiz o meu primeiro período, né? Ainda tem mais uns 2 ou 3, pelo menos. Isso é um pouco do Maurício, Camila. Que legal. Bom, o currículo, né, até o Felipe já falou aqui, bem interessante, bem extenso aí, parabéns. Imagina. Então, assim, a gente brinca, né, que nessas, principalmente, a gente acha que saiu da faculdade tem que parar de estudar, passar no concurso tem que parar de estudar. Quem dera, quem dera. Quem pensa assim, né, acaba perdendo muito espaço de trabalho. É impossível, né, Camila? Como também na sua área, né? Principalmente o pessoal, né, que trabalha que faz os trabalhos técnicos, quanto mais expertise nós tivermos, né, melhor. Isso qualifica demais. Como eu disse na live até com a Cibele, até mencionei isso, né? Eu falei, não adianta você também ter um currículo maravilhoso, um currículo gigantesco, se você também não for depois um bom profissional na prática mesmo, não é? Então é importante sim, os cursos, a atualização, como também na área da perícia, sempre, né, esses cursos serem realizados. Eu vi que você é professora também, Camila, e isso me deixou mais ainda, com uma responsabilidade ainda maior. Mas essa atualização, ela é fundamental. Eu vejo como isso faz diferença na prática para mim, Camila. É visível. Eu comento muito com a minha esposa. Tá? Minha esposa fala assim, amor, você vai fazer mais esse curso, né? E você está animado? Eu falo, é o que me dá mais gás, mais ânimo para continuar a caminhada, sabe? É o que a Cibele falou, é mergulhar nos estudos. É isso que a gente precisa para que a gente se atualize, para que o nosso currículo, que vai estar lá cadastrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na hora que precisar de um perito, opa, vou pegar a Camila. Camila, olha, a formação dela maravilhosa, excelente, tenho certeza que vai ajudar, porque nós precisamos disso, Camila. Nós, magistrados, nós não temos conhecimento técnico nenhum, né? A gente, por exemplo, não tiver que fazer um laudo relacionado à engenharia civil, quem somos nós? Por mais que eu tivesse tido uma formação, tivesse feito engenharia civil antes do direito, né, a gente acaba esquecendo, a gente não tem nem noção. O juiz pode, claro, dentro de determinadas situações, ele pode empregar um pouquinho do seu conhecimento também técnico, mas não tem o conhecimento aprofundado. Então, é fundamental que a gente aprofunde mesmo, que a gente esteja sempre estudando, sempre nos qualificando e sempre nos aperfeiçoando. Show de bola. Maurício, inclusive, né, eu assisti a live sua e uma informação que você passou que me chamou muita atenção, que aqui em Minas tem só 2.500 peritos cadastrados. Então, Isso. assim, por que, assim, na visão de juiz, por que a perícia, por que não tem muitos peritos cadastrados? O que você vê desse lado daí? Perfeito, Camila. Há algumas situações que eu acho que são importantes, né, a gente destacar. Esses 2.500, pouco mais de 2.500 peritos, é um dado que eu extraí, inclusive, do nosso tribunal, no finalzinho do ano passado. Né? Se teve algum incremento de lá para cá, foi em novembro, para ser mais exato, se teve algum incremento de lá para cá, foi muito pouco. Mas eu acho assim, Camila, eu vou passar um pouquinho do meu feeling, né, da minha sensibilidade. Eu acho que a gente não tem, principalmente quando a gente fala de justiça gratuita, né, e os peritos que atuam sob o palio da gratuidade judiciária. A remuneração não é atrativa, infelizmente não é, se a gente parar para pensar. Por outro lado, tem aquilo que a gente conversou com a Cibele. Poxa, olha, para quem está começando, é uma experiência que você vai ganhando, é uma bagagem absurda, né? E são os primeiros tombos que a gente leva, né, literalmente. Como eu levei na magistratura, né, quantas e quantas vezes não
levei, levo até hoje, mesmo com 22, quase 23 anos de magistratura, mas eu acho que eu vejo esse como um ponto realmente que é crucial para a gente não ter tanta gente se qualificando para tanto. Essa remuneração que não é factível, principalmente quando a gente fala de justiça gratuita. Eu penso que em relação à complexidade dos trabalhos, Camila, acho que não é uma razão que afaste. Por quê? Eu já trabalhei em várias comarcas onde, por exemplo, eu tinha demandas possessórias, apenas para exemplificar para os amigos, né, que estão nos assistindo, elas envolvem uma reintegração de posse, né? Uma posse que foi invadida, alguém que teve um terreno, uma propriedade rural invadida, uma manutenção de posse, um interdito proibitório, a gente tem as ações demarcatórias, a gente tem provas técnicas que, assim, não são tão complexas. Você pode pegar um caso ou outro, principalmente quando atua-se na capital, em Belo Horizonte, você vai pegar nas cidades um pouco maiores, né? Você vai pegar em Uberlândia, em Juiz de Fora, eu estou só me localizando aqui dentro de Minas Gerais. Aqui no sul das Minas Gerais tem, Poços de Caldas é a maior comarca do sul das Minas Gerais, acho que os amigos sabem disso, mas não é uma complexidade que você fale assim, poxa, você vai pegar questões complexas, mas vai pegar mais assim, um caso, outro, não vai pegar com tanta profundidade. Então, assim, o que me parece que esse número, ele é um pouquinho mais, digamos assim, ele é um pouquinho aquém do que nós gostaríamos, ele está um pouco mais relacionado hoje, pelo menos na minha humilde visão, a tudo que envolve a você fazer um trabalho técnico. Se você já tem, por exemplo, um escritório de engenharia, você já está caminhando bem ali, de repente você fala, fui nomeado pelo juiz, beleza, vou fazer o trabalho técnico que o juiz determinou. Aí você vê o tamanho da bomba, entre aspas, né, que você vai receber ali para poder fazer teu trabalho pericial. Isso pode atrapalhar o teu escritório, você vai pensar duas vezes, né? Você vai falar, pô, eu estou com uma demanda muito grande no escritório, eu estou com um projeto X, um projeto Y, um projeto Z, estou sozinho, o meu sócio não está podendo, exemplificando, né? Será que eu aceito? Será que não aceito? Ah, não está muito, assim, convidativo. Então não vou me cadastrar. Eu prefiro ficar um pouco de fora. Mais para frente eu me cadastro, deixa eu me organizar assim. Isso acontece muito também na advocacia, Camila. Sabe, eu advoguei um pouquinho antes de me tornar magistrado, e dizia isso no vídeo anterior, na live de terça-feira, a gente pegar algumas causas no início, muito bom, a gente ganhando bagagem, ganhando experiência, mas vai chegar um momento, você vai falar, poxa, agora também o Estado está demorando para pagar, a remuneração não é condizente, né? Não vale a pena. Então você acaba se afastando um pouquinho. Agora, é certo, né? E aí quando a gente fala da remuneração, se você permitir, Camila, que ela realmente não é tão atrativa. Né? Eu não sei. Por exemplo, nós temos, principalmente para quem atua sob o palio da justiça gratuita, né, da gratuidade, nós temos uma portaria do nosso tribunal, foi criado um fundo para isso, para remuneração dos valores dos honorários a serem pagos não só a peritos, né, mas também a órgãos técnicos, científicos, tradutores, intérpretes, etc, etc. Essa portaria, a portaria 4676 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi baixada este ano, dia 8 de janeiro de 2020, e aí, perdão, quais são os valores que a gente tem? Por exemplo, para engenheiros e arquitetos, se a gente olhar aqui, olha, um laudo de avaliação de um imóvel urbano conforme normas da BNT, a gente tem aqui uma remuneração, R$ 513,16. Se a gente pegar um laudo de avaliação de um imóvel rural, R$ 632,50. Se um laudo de insalubridade e ou periculosidade, conforme normas técnicas, 441. Um laudo pericial em ação demarcatória é o maior valor que ele vai receber, que é R$ 1.038,26. Então, dependendo do que você já tem no teu escritório, e você olha para esse lado, e normalmente a maioria das nomeações, principalmente, né, elas envolvem o palio da justiça gratuita, até pelo contexto econômico do país, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Infelizmente, acaba atrapalhando, né? E aquela possibilidade também de falar, poxa, ainda que não seja justiça gratuita, maravilha, vai receber 50% logo no início, que é o que estabelece o próprio Código de Processo Civil. Beleza, recebo 50%. E os outros 50%? Só no final, depois que você apresentar o laudo. E aí a parte pode ser a parte que venha a ser condenada, né, a pagar o laudo pericial, pode ser que ela fale assim, poxa, minha situação piorou, não sei se eu consigo pagar os outros 50% restantes. E é fato, Camila, a gente precisa de remuneração, a gente tem que sobreviver, não é? Não é fácil. Você despende todo um tempo para fazer um laudo pericial. Eu me lembro que numa possessória, numa comarca em que eu atuei, Camila, eu me lembro que numa possessória envolvendo apenas exemplificando, se você permitir,
Posso trazer um Claro, exemplo claro. prático? Olha só, é uma reintegração de posse, nós tínhamos duas. Eu não acho que eu não contei isso na live da Cibele. Mas se você tem duas propriedades rurais separadas por uma cerca de arame farpado, vamos imaginar. Numa das propriedades rurais, isso é um caso concreto que eu vivenciei. Você tinha um gado muito arisco, muito arisco. Na outra propriedade rural, já tinha uma animosidade entre os proprietários ali, sabe? Das duas propriedades rurais. Na outra propriedade, a gente tinha uma plantação de tomate, mas uma plantação muito grande. O que aconteceu? Esse gado arisco simplesmente rompeu a cerca de arame farpado, invade a outra propriedade e destrói todos os pezinhos de tomate lá. Destruiu, destruiu. Eu presenciei isso em loco, né? Eu fiz uma inspeção judicial, que é quando você sai, desculpa a expressão, você tira o bumbumzinho da cadeira e vai, se desloca, vai para lá para olhar, verificar. Isso me ajudou muito na hora de dar sentença, na hora de dar decisão, isso foi fundamental. Eu ter ido em loco até onde havia ocorrido o esbulho. Precisava de um engenheiro agrônomo para calcular o prejuízo desses pezinhos de tomate. Como era uma propriedade grande, Camila, quando ele veio aos autos, ele falou assim, excelência, eu lembro como se fosse hoje, excelente, mas um excelente engenheiro agrônomo. Ele falou, olha, eu posso calcular sem problema algum, mas vou dizer para o senhor, eu vou demorar aqui, acho, no mínimo uns 60 dias. Não. Aí ele falou, vou precisar de, acho que era agrimensor, na época, não me lembro a terminologia, você me corrija, por favor, Camila. E aí é a sua praia. Ele falou, vou precisar de agrimensor, vou precisar de contratar gente 60 dias. Então ele focou nesses 60 dias naquele trabalho. Claro que ele tinha outros trabalhos, né, particulares, mas ele sabia que ali eram 60 dias que ele ia trabalhar, ia focar. Então, pensando, não era o caso de justiça gratuita, não era. Realmente, os proprietários rurais, eles tinham posse, eles iriam pagar quem fosse condenar, como de fato pagaram. Mas ele precisava se deslocar quase todo santo dia lá para ver quanto que foi arrancado da cerca de arame farpado, invadiu quanto da outra propriedade? 5 metros? 4? 3? Qual que era? Sei lá, ele até me lembra na época que ele falou latitude, altitude, sei lá, uma medição que ele fez lá, técnica, e ele era um engenheiro agrônomo, ele falou, estou aqui para ver os pezinhos de tomate, mas vou empregar alguns outros conceitos. Então, isso foram 60 dias da vida dele praticamente dedicado a isso, apenas exemplificando a situação. Então, talvez isso desanime um pouco a ter um cadastro maior, que é o foco, o cerne da sua pergunta, né? Isso. Espero ter respondido à altura, né? Então, assim, eu perguntei, né, a visão sua como juiz e a visão nossa como técnico, porque na engenharia, principalmente, né, que é o nosso foco, não é muito divulgado, né? A gente não tem costume de ter perícia na faculdade. A gente não tem costume de estar falando sobre perícia. Não tem esse costume. Então, isso daí é uma maneira que muita gente forma e não sabe dessa área de atuação. Então, quando a pessoa ela entra, que aí, inclusive entra uma próxima pergunta, que uma pessoa recém-formada, né, engenheiro, ainda nunca trabalhou com perícia em questão da justiça, e entra, normalmente a gente faz o cadastro, né, na justiça gratuita, e sai a primeira nomeação da justiça gratuita, beleza? Essa questão de quem ainda não tem a experiência, a parte mais prática de já ter trabalhado, para entrar na justiça gratuita, é o que você falou, que eu, assim, concordo 100%, é você ingressar para você começar a entender como funciona. Porque na justiça gratuita, até questão de complexibilidade, ela é um pouco menos complexa. Então, você consegue pegar perícias mais tranquilas, digamos assim, que eu costumo chamar de escola. A justiça gratuita ela é uma escola. Você entra, você consegue entender todo o trâmite da justiça, você consegue, por mais que seja um valor que realmente você trabalhar por 400, 500 reais, é baixo? É baixo. Só que visando a longo prazo, que você vai, por exemplo, eu fiz uma perícia gratuita para o Maurício. O Maurício viu o meu laudo, gostou do meu laudo, gostou da clareza que eu entreguei o trabalho, e o Maurício recebeu um processo de justiça comum, né? E ele precisa de um engenheiro civil. Essa questão que eu quero que até você me responda, isso daí influencia ou não você ter a questão de uma pessoa que já fez um trabalho ou uma pessoa que se apresentou para você, o engenheiro se apresentou, mostrou um trabalho, influencia ou não para você nomear na justiça comum ou é simplesmente uma nomeação aleatória?
Aham. Perfeito, Camila. Excelente a sua colocação. E eu vou começar pelo fim e volto já rapidinho, mas é Uhum, só para colocar uma coisa para você. Eu não sei se todos sabem, mas, por exemplo, nós, magistrados, nós temos grupos de WhatsApp, só nosso, grupos do Telegram. Então, quando um perito faz um bom trabalho, Camila, a gente tem reuniões periódicas, os juízes do sul de Minas, os juízes do centro, do centro-oeste, seja lá onde for. A gente tem algumas reuniões periódicas, né, alguns happy hours, digamos assim, e a gente sempre conversa. Pô, Maurício, eu estou com um caso assim, assim na minha comarca. Você conhece algum perito bom? Estou começando a resposta pelo fim. uhum, Eu mesmo, eu já indiquei esse perito, por exemplo, esse engenheiro agrônomo que a gente nomeou. Ele fez um trabalho técnico, Camila, tão bom, mas tão bom. Eu não o conhecia, confesso que eu não conhecia. Eu tinha acabado de chegar na comarca. Que eu falei assim, ó, eu vou recomendá-lo para qualquer colega. Então, quando eu precisava de um agrônomo, era ele que eu indicava. Isso é fundamental, é o boca a boca, é a melhor propaganda que existe, né? Olha, eu indiquei a Camila fez um trabalho ímpar. Eu precisei, inclusive, ouvir a Camila em audiência, porque a gente falou isso na outra live, depois, se você quiser, eu também falo aqui. A gente vai ouvir a Camila em audiência para ela dar esclarecimentos técnicos complementares ao laudo que ela elaborou. uhum. Então, esse boca a boca é extremamente importante, isso é indiscutível. A apresentação, Camila, sabe, quando você quer trabalhar como perito, a apresentação pessoal perante o juiz, para falar assim, olha, eu sou a Camila, estou aqui, meu currículo é esse, doutor, o que o senhor precisar, conte comigo, eu estou disponível, eu tenho condições de fazer, vou fazer um trabalho técnico respondendo a todos os quesitos, se tiver quesito suplementar, eu vou. Para mim, isso enche meu coração de força, de vida, porque eu falo, para mim não tem nada melhor do que você ter os olhos nos olhos. É a melhor coisa da vida, para tudo. Então eu vou ter uma pessoa ali que está se mostrando qualificada, né, e dizendo, olha, eu posso não ter experiência, que é uma das coisas que você falou. Eu Aham. acho que é fundamental. Eu posso não ter experiência, mas eu tenho vontade, eu tenho responsabilidade, eu tenho comprometimento e seriedade. O meu trabalho vai se limitar exatamente ao que vier a ser perguntado e eu vou ser técnico. Eu vou falar qual é a técnica predominante, que é o que agora o Código de Processo Civil estabelece, preponderante, é essa que vai ser utilizada, eu vou, enfim. A aproximação pessoal ajuda muito, eu penso isso como fundamental. Só bater na porta lá do gabinete e falar, excelência, posso me apresentar? Por exemplo, eu trabalho de porta aberta, né? Mas, enfim, os Aham. colegas que trabalham de porta fechada, vai lá, posso me apresentar? Fala com o assessor, mostra o seu serviço, fala da sua bagagem profissional, fala da sua não bagagem, seja justo, sincero e honesto, fala, mas o senhor pode contar com o meu sangue, pode contar com o meu suor, pode contar com o meu esforço, eu vou fazer o melhor. Isso, Camila, na minha concepção, como um magistrado que gosta muito dessa proximidade desse lado humano, isso para mim é fundamental. Se eu nomear a Camila para uma perícia, para um determinado processo, porque a Camila foi lá, ela está no cadastro bonitinho, ela fizer um trabalho bom, não significa que eu vou no próximo nomear a Camila, no outro também a Camila. No outro... Por quê? Porque é Uhum. importante também, Camila, que eu acho que a gente tem uma rotatividade. Né? Eu já trabalhei em comarcas, só para você ter uma ideia, onde a gente tinha só de médicos para fazerem perícias médicas em processos de interdição. Eu já trabalhei numa comarca onde só tinha um e já trabalhei numa comarca onde nós tínhamos 8. Exatamente 8 que se qualificaram para isso. O que a gente fazia? Um rodízio. Claro que dentro Uhum. desses 8, tinham 2, 3 ali que eram, os caras eram tipo, né, o Cristiano Ronaldo, o Messi das perícias, assim, sabe? Eles eram muito bons, muito bons. Eu procurava sempre nomeá-los, mas fazendo um rodízio. Por que o rodízio é importante, Camila? E acho que todos sabem disso, né? A transparência, a publicidade é importante, né? Porque senão você começa a nomear só um perito, só um perito, só um perito, opa, tem alguma coisa errada aí, não é? Então é mais ou menos por aí, amigo. Eu comecei pelo fim e voltei Aham. agora para. Espero ter respondido adequadamente. Respondeu super, porque até a Aline, ela perguntou quando você ainda não fez nenhuma perícia, como se apresentar ao juiz, que foi justamente o que você falou, que é dar a cara a tapa mesmo, vai, você já se É qualificou, já isso. tem um currículo e dá a cara, tá? Porque como a gente mesmo até nomeou, né, de uma escola, justiça gratuita, uma escola, você vai aprender, você vai pegar expertise no decorrer mesmo. Uma outra Camila, isso me coisa. lembrou. Pode Perdão, falar. amiga, perdão, Pode falar. desculpa.
Não, é que eu vou lembrando, aliás, está sendo um momento tão nostálgico, tão legal, sabe isso, poder falar isso. A minha primeira comarca foi Vespasiano, fiquei 2 meses lá, fiquei só pouco tempo. Infelizmente, queria até ter ficado um poutou mais, mas eu também queria vir para o sul de Minas para ficar perto do estado de São Paulo, onde está toda a minha família. Aí eu vim e fui atuar numa comarca que se chama Jacutinga, né? Jacutinga e Monte são conhecidas como cidades das malhas, produzem tricô, malhas, exportam, até etc, etc. Eu me lembro de um perito, mesmo, assim, eu cheguei, acho que eu devia ter umas 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. O nome dele era Benedito, me lembro. Ele já até faleceu, já, infelizmente. Mas assim, ele tinha uma bagagem tão grande, Camila, tão grande, e ele foi se apresentar para mim, falando, olha, eu sou o perito Benedito, o senhor acabou de chegar na comarca, e eu me lembro que ele falou assim, olha, eu já tenho uma experiência, eu já tenho uma bagagem, mas eu nunca vou esquecer das palavras dele. Eu estou sempre aprendendo. É. Aquilo me tocou de uma tal forma, honestamente, Camila, que eu falei assim, caramba, olha o senhor. E outra coisa, ele foi de terno, gravata, sabe, sem necessidade, ele era Aham. um engenheiro. Pois é, mas todo preocupado em trazer a vontade dele de atuar ali e se apresentar. Ele não pediu, ele falou, estou à disposição. Ele não pediu. O cadastro, eu já sou cadastrado aqui, conte sempre comigo. Então, isso para mim foi fundamental. Por isso que eu pedi desculpas para fazer a interrupção e trazer esse exemplo aí, que eu acho que pode ser aplicado no dia a dia, na prática. Sim. Aproveitando, né, que esse momento aí, a Joyce e acho que a Sabrina, elas perguntaram em questão de como é que está a função. A Joyce, como está a validação dos documentos para novos peritos nesse período de pandemia? O senhor tem Perfeito. alguma, Tem. por favor. Tenho sim, Camila. O procedimento de cadastramento, né? Você vai no próprio site do Tribunal de Justiça de Minas. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever no direct do nosso perfil aqui no Instagram, eu respondo. Talvez demore um pouquinho, porque eu estou em plantão, eu estou justamente em período de plantão. Vou até dia 26, mas eu respondo como é que se faz para entrar no site, para se cadastrar. E todas as vezes que você tiver uma qualificação, todas as vezes a maior, né? Ou seja, eu fiz um curso, sei lá, me aprofundei num trabalho técnico X ou num trabalho Y, acabei de concluir meu mestrado, poxa, fiz uma pós lá do Censo. Você pode entrar no site, obviamente, para dizer, olha, agora estou acrescentando mais esses meus certificados, esses meus diplomas aqui, de cursos já concluídos, para que a comissão no tribunal avalie e, obviamente, vá homologar isso. O processo continua, ele não está parado. Até onde eu sei, Camila, olha, um pouco antes da live da Cibele, foi semana passada. Eu tinha conversado com uma colega também lá do Tribunal de Justiça, que eu sou formador da nossa escola judicial, e aí a gente estava conversando sobre outras coisas, e ela falou assim, olha, todas as atividades estão normais. Aliás, tem muita gente falando que os juízes não estão trabalhando nesse período, né? E esse é um ledo engano. A gente está trabalhando, acho que até um pouco mais do que na prática, a gente só antes da pandemia. A gente só não está tendo audiência. Só não tá indo lá, né? Exatamente. Mas hoje mesmo eu fui, né? Hoje eu precisei dar um pulinho lá no juizado só para o pessoal ter uma ideia. Tem gente que está optando por ir para a sede do fórum, do juizado, e trabalhar de lá também, mas é uma opção pessoal. Mas pode sim, pode mandar os documentos, pode se cadastrar. Se alguém tiver alguma dúvida eu ajudo, pode escrever para mim mesmo. E as atualizações estão ocorrendo normalmente, né? De qualquer curso adicional que você faça. E a questão de nomeações, deu uma parada, deu uma diminuída? Como é que está funcionando? Camila, deu uma diminuída. Isso Deu, sim. né? Parada não, mas deu uma diminuída. Deu uma diminuída e, aliás, a gente vem sentindo isso. O que está acontecendo, Camila, é o seguinte. Na terça-feira, dia 19, nós vamos completar 60 dias. Né? Começou dia 19 de março, 19 de maio. Está todo mundo muito assim receoso, até mesmo porque o nosso Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, que a gente tanto escuta falar, o CNJ suspendeu os prazos, né, dos processos, do trâmite dos processos físicos, dos processos eletrônicos. Ninguém sabe direito como a coisa vai funcionar depois que terminar essa suspensão. Estão suspensos até dia 31 de maio. Há uma expectativa de prorrogar por mais 10 ou 15 dias, então seria até 10 de junho ou 15 de junho. Então, durante todo esse período, Camila, infelizmente, a gente está pisando em ovos ainda, né? Apenas um exemplo, e por isso que eu acho que deu uma reduzida, mas não uma parada, só uma reduzida. Por exemplo, você sabe que agora, quando uma pessoa é presa,
em flagrante, tem que ser realizada uma audiência que a gente chama de audiência de custódia. O que é audiência de custódia? O cidadão foi preso, ele é levado na presença do magistrado, para que o magistrado analise se o flagrante está correto, se todas as formalidades foram preenchidas ou não, decida por ratificar o flagrante, enfim, não vou entrar em detalhes, né? Uhum. Mas isso é um contato presencial. As audiências de custódia não estão acontecendo, apenas exemplificando para todos os amigos. Então, realmente deu uma reduzida sim, Camila. A gente espera que, assim que terminar o período de suspensão dos prazos, volte a esquentar. Legal, legal. O Danilo... Não. A Jéssica. Olha a pergunta da Jéssica. Caso seja deferida a justiça gratuita, porém o único perito, especialista e cadastrado cobra um valor para as partes. Uma delas pode fazer particular mesmo que o médico não esteja cadastrado, mas se a justiça gratuita já é predefinido. Então não faz. Se já é justiça gratuita, não tem como. Que inclusive é uma pergunta que eu quero fazer é justamente essa de, por exemplo, Camila, engenheira civil, ela foi nomeada em uma perícia de engenharia agrônoma, por exemplo. A questão de não ter, eu poder, por exemplo, eu tenho alguns parceiros que são engenheiros agrônomos, eu posso fazer o laudo, resolver o problema fazer a perícia com esse meu parceiro, né? Ou como seria esse trâmite, né? Porque eu vejo que muita gente tem essa dúvida e poucas pessoas sabem, né? Como que realmente funciona. Perfeito, Camila. Excelente pergunta, amiga. Excelente. A parceria não é problema. A parceria não é problema. Se você é Camila, você fala assim, olha, eu vou fazer uma perícia aqui junto com a Cibele. É claro que o juiz não vai nomear você e a Cibele. Só se a perícia for complexa. Quando é perícia complexa, Camila, você pode nomear 2 peritos, você pode nomear 3 peritos, 4, né? Eu já tive perícia, salvo engano, até comentei isso de fazer 4 perícias, nomear 4 peritos, alguma coisa do gênero. Quando você tem uma coisa complexa, extensa, você pode nomear vários. Se não, vai ser um só. E aquele pode falar assim, olha, eu vou fazer um trabalho técnico em parceria, mas quem vai ser remunerada vai ser a Camila. A Cibele vai ser, por exemplo, né, nossa querida amiga, vai ser sua parceira. Ela vai ser a sua parceira. Aí você vai combinar com ela como é que ela vai receber, se ela vai receber, se ela não vai. Enfim, aí é você com ela. O judiciário não vai se imiscuir, né, nesse tipo de situação. O que não pode, Camila, é terceirizar. Essa é uma situação completamente diferente. Se eu não me engano, posso estar enganado, porque não pesquisei nos últimos tempos. Nós tínhamos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade, né, na verdade, para se determinar se seria possível essa terceirização nas perícias médicas para fins de seguridade do INSS, tá bom? Eu não sei em que pé que está. Eu acho que essa ADI, que eu tenho até o número dela aqui, só que não está aqui. Depois eu posso até passar. Eu acho que essa ADI, não sei se ela foi para frente a ponto de já ter sido analisada pelo Supremo, mas era justamente para possibilitar terceirização nessas hipóteses. Até então, não é possível. A parceria é possível, nos moldes que eu mencionei. A terceirização, não. E tem julgados do Superior Tribunal de Justiça, né? São as nossas 2 mais altas cortes, sabe, Camila? Só para dar uma ilustrada, vou tentar ser o mais didático possível. Nós temos 2 cortes que são as magnânimas, né, digamos assim. Uma maior de todas, que é o Supremo, né, o próprio nome já fala, ele é Supremo, para analisar a constitucionalidade de determinados, né, dispositivos, de determinadas situações, de acórdãos, etc. E nós temos uma abaixo dela, entre aspas, que é o Superior Tribunal de Justiça, que justamente analisa os acórdãos que tragam, por exemplo, alguma ofensa a uma legislação infraconstitucional. Quando eu falo infraconstitucional, infra é abaixo da Constituição. Então, tem alguns julgados do STJ nesse sentido, dizendo que não é possível nós termos a terceirização. Esse caso específico da perícia médica estava no Supremo, mas eu não sei ainda, honestamente, se o Supremo julgou. Eu acho que ainda não. Eu acho. É só um achismo. Certo. Então, fazer em equipe, nada contra, né? Pelo contrário, pelo contrário. Show de bola. Tem uma pergunta aqui da Jéssica também, que foi a que falou a respeito da justiça gratuita, que era até uma pergunta que eu tinha feito. Agora ela conseguiu explicar. Olha só. Eu fui nomeada em uma perícia gratuita
E após analisar os autos, eu descobri que essa perícia não tem como eu fazer com justiça gratuita, não tem como eu trabalhar só. Eu precisaria de equipamento, precisaria, sei lá, de topógrafo, de outras, ou terceirizar, né, outros serviços. E fazendo os cálculos, isso daí ia ficar inviável, digamos assim. Como seria isso? Seria, por exemplo, eu rejeitar e falar, não, devido a isso, não tem como fazer. Ou tem uma possibilidade, que é o que ela está falando aqui, que o perito está querendo cobrar das partes, mas é justiça gratuita. Como que funciona isso aí na parte aí dos magistrados? Perfeito, Camila. Excelente pergunta. Foi a Jéssica, né, que fez? A Jéssica, que ela está com um caso lá, inclusive. Perfeito, Jéssica, perfeito. Muito boa pergunta. Eu penso assim, Camila, se você não tem condições de fazer, porque o valor ficaria muito caro fazer uma perícia, e você receber pela justiça gratuita não compensaria. O que ela está falando é algo que tem que ser levado ao juízo. Dizer assim, olha, a perícia que tem, se é essa pergunta, se eu entendi bem, a perícia que tem que ser feita aqui é uma perícia que vai demandar valores, vai ficar um pouco mais alto. Não dá para ser só remunerado pelo que a tabelinha lá do tribunal diz, 500, 600, 700 reais, não dá, é mais. Mas eu me proponho a fazer por um valor X e gostaria que as partes fossem ouvidas. Eu conheço vários colegas que já fizeram isso, era hipótese de justiça gratuita, e aí o valor efetivamente era muito abaixo, e o perito falou, olha, eu me comprometo a fazer por exemplo, vou imaginar aqui, 3 vezes o valor da tabela. Então a tabela é 700, eu faço por R$ 2.100. Qual que é a obrigação do magistrado, Camila? E aí eu vejo como obrigação. É um dever dele. Ele tem que fazer o seguinte, ótimo, existe um perito aqui que quer fazer um trabalho técnico, não vai fazer sob o palio da gratuidade, mas gostaria que as partes se manifestassem a respeito. Pode ser que as partes falem, olha, tudo bem, 2.100, dá para fazer assim, ó, você vai receber 1.000 de entrada, que é vamos supor, 50%, e o restante, como vai esperar ainda ter sentença, trânsito em julgado, né? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, né, contra aquela sentença, vai dar um tempinho, a gente ganha um pouquinho de fôlego. A obrigação do juiz é receber essa proposta do perito e dialogar com as partes. E por que eu falo isso, Camila? Nós temos um Código de Processo Civil que está em vigência há 4 anos e 2 meses. É um código que mudou completamente, na minha humilde concepção, como professor de Direito Processual Civil, a forma como você trata o processo, não mais somente com aquela visão de que o juiz é dono do processo. O juiz não é dono de nada. O juiz não é dono de absolutamente nada. O processo pertence a todos os sujeitos que estão ali. E, por isso, permite que o juiz dialogue com as partes. A gente chama de processo democrático, processo dialogado. Não é aquela figura do juiz, né, que fica simplesmente estático, né, acima das partes e equidistante das partes. O juiz precisa dialogar. Se tem uma proposta, coloca para as partes. Olha, o perito aqui é muito bom, a Jéssica é muito boa, ela não tem condições de fazer pela tabela, mas ela vai fazer por 2.100. Vocês concordam ou não? Pronto, e as partes vão decidir. Se uma concordar, a outra não concordar, Camila, é muito difícil que o juiz fale, olha, Jéssica, infelizmente, ele vai falar assim, né, infelizmente não dá, e aí a gente vai ter que fazer pela gratuidade da justiça, se você quiser, né? Mas dizer não também, sabe, eu acho algo muito importante, Camila. Dizer não para uma hipótese de justiça gratuita é algo que tem que ser considerado como normal. O magistrado que vai repudiar, tripudiar em cima de alguém que vem e fala, olha, eu não consigo fazer porque o valor está muito abaixo da tabela, o magistrado que faz isso está agindo de maneira completamente equivocada aos próprios objetivos do Código de Processo Civil. Completamente equivocada. Né? Como eu disse na live da Cibele também. A gente precisa do nosso ganha-pão. A gente precisa do nosso dinheiro. Ué, todo mundo precisa. Mas não, eu estou em começo de carreira, eu quero ganhar experiência. Mas não é só isso. Não é só isso. O juiz tem que ter esse feeling, tem que ter essa sensibilidade. E não fechar os olhos só porque alguém veio e disse, olha, eu não vou fazer porque a tabela está muito abaixo, então eu não vou fazer. E já queimar, entre aspas, aquele profissional. Pelo contrário. Né? Nós precisamos de mais verdades. Assim, eu pelo menos vejo dessa forma, amiga. É legal. Inclusive, a Jéssica está comentando aqui que, como é aquele caso, é o caso dela, né, que está acontecendo, é real, ela falou que no caso dela, o cliente não aceita pagar o valor da perita, né, do juízo. Beleza.
mas o cliente aceita fazer uma médica particular, que no caso seria assistente técnico, né? Isso, Minha exatamente. dúvida é, pode fazer com um médico que não seja cadastrado pelo Estado? Assistente técnico não tem nada a ver. Sim, sim. Isso, o assistente técnico, ele é um perito particular da parte, né? Então precisa do cadastro, né? Inclusive, ele nem passa pelas hipóteses de impedimento, suspeição, né? Que o perito passa. O perito, quando é nomeado, sim. Assistente técnico, não. Assistente técnico é de confiança das partes. Show. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte. A gente está falando aqui de justiça gratuita, justiça comum, como que é a visão, né, de questão de escola, questão de dar a cara a tapa, tá iniciando, beleza. Qual que é a importância, né, do perito ser cadastrado na justiça gratuita? Qual que é a importância disso? Porque, assim, se a gente for olhar simplesmente na questão financeira, muita gente não vai querer, é R$400, é R$500, tá. Mas e a importância, não só em questão de serviço técnico, em questão de tudo, sociedade, questão de prestar um serviço, né? Que a gente, querendo ou não, é prestar um serviço para a sociedade. Qual que é a importância disso entre a sua visão, né? Que como do outro lado aí da mesa, digamos assim. Perfeito, Camila. O perito, como todos sabem, ele é eleito como um verdadeiro auxiliar da justiça. Como são os tradutores, como são os intérpretes, vou ficar só nesses, né? E quando a gente fala de auxílio, Camila, a gente está usando o verbo auxiliar, a gente precisa compreender que auxiliar significa ajudar, assistir, e vai assistir com os seus conhecimentos. Para mim, não tem coisa mais linda, mais significativa do que você saber que tem alguém com conhecimento técnico que pode te ajudar, que pode te estender o braço. Claro que tem a questão da remuneração, isso é indiscutível, né? Mas eu vejo uma importância, para mim, sempre foi e sempre será. O perito será uma pessoa, um profissional, não só um profissional, mas também uma pessoa ímpar, que vai me ajudar na solução, que vai me auxiliar, por isso ele é chamado de auxiliar da justiça, que vai me auxiliar para que eu possa decidir de uma maneira mais, entre aspas, justa. Eu falo entre aspas justa porque o conceito de uma decisão justa é muito subjetivo. Você pode achar justa de um jeito, Camila, eu de outro, a minha esposa de outro, enfim. Mas ele vai me auxiliar, ele vai me dar subsídios. Ele vai me dar subsídios técnicos que eu não tenho. Seja na justiça gratuita, que você perguntou, seja recebendo das partes, valores altos, né? Tem perícias que têm valores muito altos mesmo, elevadíssimos, né? Não importa. A importância do trabalho pericial é fundamental. É claro que o juiz, e aqui é um ponto que eu acho que precisa ser destacado também, Camila, o juiz não fica adstrito, ele não fica vinculado ao laudo pericial. Todos nós sabemos disso. O laudo pericial é uma prova técnica. Uma prova técnica como a oitiva de uma testemunha, a oitiva das partes, um documento que é juntado, é uma prova técnica que a gente tem ali, obviamente. A do perito é uma prova técnica com conhecimento técnico. Mas pode ser que o magistrado, conjugando todas as provas, não só o laudo do perito, ele pega o laudo do perito, ele pega as 3 testemunhas que foram ouvidas na audiência, ele pega a oitiva das partes, os documentos que estavam juntados antes, aí ele junta tudo, ele conjuga tudo e fala, olha, o laudo pericial está muito bom, eu adorei. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Mas eu sei que já aconteceu com um colega. Mas eu não vou seguir o laudo. Eu acho que aquela fala da testemunha me convenceu mais, me trouxe subsídios. O conjunto probatório tem que ser analisado, Camila, como um todo. Agora, é indiscutível. O conjunto probatório é um conjunto de provas, não é? O juiz lida com provas. O juiz lida com o que está nos autos. Os romanos até diziam no passado, assim, né? Quod non est in actus, non est in mundo. Mais ou menos assim, em latim. O que não está nos autos não está no mundo. Então o juiz julga com base no que está nos autos. Pode sim, ele pode se convencer de que o laudo, maravilha, muito bem feitinho, respondeu a todos os quesitos, mas não o convenceu. Aí entra aquilo que a gente chama de livre convencimento motivado. Permita entrar numa seara bem rápido aqui, Camila, para explicar isso. O que é o livre convencimento motivado? O artigo 371 do Código de Processo Civil diz o seguinte: o juiz é livre para apreciar todo o conjunto probatório e, em seguida, proferir a sua decisão. Ele é livre para isso. Ele não vai... As provas não existem, Camila. É um ponto
muito importante, acho que para todo perito seria importante que isso fosse consignado. Não existe hierarquia entre os meios de prova. Uma prova testemunhal não vale mais que uma prova de um laudo pericial. O laudo pericial não vale mais do que um documento. Todos estão no mesmo nível, não existe hierarquia. É que o juiz, na hora de decidir, ele vai pegar um desses meios de prova e vai falar, esse aqui me convenceu mais, esse aqui não. Por isso que a gente chama de livre convencimento. Mas é um convencimento que tem que ser motivado. O que é motivado? Fundamentado. O juiz vai falar assim, por exemplo, eu escolhi o laudo para fundamentar minha decisão, porque o laudo é bom por isso, por isso, por isso e por isso. Apenas exemplificando. Ou senão ele vai falar, olha, o laudo é muito bom, mas eu não estou acolhendo ele. Eu vou acolher até uma parte. Por exemplo, pode acolher uma parte. Eu já sei de casos assim. O juiz acolheu parte do laudo e depois o restante mesmo foram as testemunhas, foram as provas documentais que estavam nos autos. É o livre convencimento motivado que vai dizer isso, amiga. Espero ter respondido a autora. Eu falo demais, você já percebeu, né, Camila? Isso é muito sensacional. Isso é ótimo pra gente. É porque, assim, acaba que não é só um laudo, né? Como você mesmo disse, ele não pode se basear só em uma coisa, tem um conjunto de fatores. Então, isso daí é interessante, a gente, né, tá sempre escutando, porque muita gente fala, não, o juiz nomeou um perito e vai ser aquilo ali. E não é, né? Tem todo um conjunto. Tem algumas perguntas... Pois não. Tem algumas Camila, só aproveitando aqui. só aproveitando as perguntas que eu não consegui responder, pode pedir para o pessoal me mandar, ou pelo direct, ou pelo meu e-mail. Meu e-mail é cunhaprocivil@gmail.com. Se quiser depois colocar para eles aí. Eu só tenho um e-mail, que é o Cunha, que é meu sobrenome, pro-civil@gmail.com. Podem enviar para mim, é um prazer. Tranquilo. Depois você me manda que eu compartilho aqui. Olha só, Perfeito, tem uma pergunta interessante que é da Gabriela, que eu acho que vai acabar entrando naquilo que você já falou. Se ela se cadastrar em outro estado, né, e precisa comparecer, alguém pode representá-la? Ou isso daí entraria naquela parte de não pode terceirizar? Não pode. Eu acho que entra nessa parte. Se ela for cadastrada, por exemplo, num determinado tribunal, ela vai, obviamente, atuar naquele tribunal. Se ela for nomeada, e aí, de repente, ela foi para outro estado, está morando em outro estado, ela vai ter que fazer, vai com os deslocamentos e tudo mais. Agora, se for o caso de falar, olha, eu fui nomeada, mas não vou fazer, quem vai fazer é fulano. Sem parceria, entra na terceirização. A terceirização não pode, ela é vedada. Ótimo. Tem mais algumas aqui? Deixa eu ver. Olha só, da Joyce também. Quais casos um perito pode pedir audiência com o juiz? Não tem casos específicos, Joyce, Camila, enfim, todos os queridos amigos. Joyce, né? Camila, enfim, todos vocês, né? Todos os queridos amigos. Não há um caso específico que ele pode pedir uma audiência. Na verdade, quem vai determinar a audiência para obter informações que possam subsidiar além do laudo, é o juiz. É o juiz que determina a audiência. Se o perito quiser conversar com o juiz, aí eu estou falando um outro tipo de audiência, só quero ir lá, quero me apresentar, quero tentar explicar como é que eu fiz o laudo. Isso ele pode fazer a qualquer hora, só conversar com o assessor, falar, posso ir, por exemplo, segunda-feira, 4 da tarde, ele não tem audiência, posso ir para conversar com ele, isso é perfeitamente possível. Agora, audiência com as partes, com as testemunhas, etc. Quem vai designar é o juiz. E é um ponto importante, Camila, a ser destacado, sempre, talvez os peritos, e é normal que isso aconteça, né, não saibam, mas quando o juiz marcar uma audiência de instrução e julgamento, a primeira pessoa que vai ser ouvida, se o juiz assim determinar, será o perito. O perito é o primeiro. Ele não é o último da fila, ele vai ser o primeiro. Ele vai ser primeiro. Depois do perito, se o juiz quiser, ele ouve os assistentes técnicos das partes, seriam os segundos, e depois só é que vem a oitiva das partes, e por fim a oitiva das testemunhas, primeiro do autor e depois do réu. O perito tem prioridade na oitiva. Quando ele tiver que ser ouvido, ele vai ser o primeiro a ser ouvido. E normalmente o juiz convoca o perito para as audiências quando? Quando, por exemplo, tem uma causa complexa, o laudo está bonitinho, mas o juiz fala, poxa, eu quero mais elementos, eu quero ouvir o perito, eu quero ver o que ele vai falar. Aí convoca para audiência. Quando a perícia é mais simples, não se convoca o perito para audiência, não.
Legal. Que, inclusive, engloba, né, em uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O perito foi nomeado, fez a perícia e vai entregar o laudo. Entre só protocolar e apresentar para o juiz o laudo, apresentar para explicar. Como é visto isso pelo juiz? Do perito querer explicar para o próprio magistrado? Para ele, isso, apresentar Ainda o laudo informalmente, pessoalmente. seja? É. Perfeito, Camila. Eu vejo isso com excelentes olhos, excelentes. Uhum. Falando em olhos, né? Os peritos são os olhos do juiz. Eles são os olhos. Isso. Essa que é a grande verdade. Nós precisamos, eu não concebo, eu não consigo ver, não concebo a gente não ter essa possibilidade de um contato pessoal, principalmente, por exemplo, quando eu tenho uma prova mais complexa. O perito fazer um laudo e falar assim, olha, a prova foi... Só o meu laudo, só para ter uma ideia, Camilo, só o meu laudo tem 500 páginas. 500. Tem expressões técnicas, normalmente, né? Claro, vão ter inúmeras expressões técnicas que o juiz não vai entender bolhufas, não vai saber absolutamente nada. Teve uma complexidade. Imagina uma prova técnica que demorou 2 meses para ser elaborada. Poxa, eu quero explicar. Eu estou aqui com humildade, né? Eu estou com humildade. Eu estou aqui vindo para falar, excelência, eu quero só explicar para o senhor, não é com o intuito de convencê-lo, pelo contrário, eu quero só dizer por que eu cheguei a essa conclusão, a essa. Não tem como você ver com maus olhos. Eu vejo com muitos bons olhos isso tudo. Isso é perfeito. Isso para mim é fundamental. Ele não vai para tentar convencer. Camila, se eu parar para pensar que todas as relações, eu parto desse pressuposto, todas as relações, elas têm de início a boa-fé. Ah, Maurício, isso é muito poliana, né? Você acha que tudo é bonzinho. Não, eu tenho que acreditar nas pessoas. Eu acredito. Se uma parte me procura para conversar no juizado, ela deve ter alguma dúvida. É claro que eu não vou entrar no mérito de algumas questões, mas ela deve ter alguma coisa que ela quer esclarecer. Eu vou conversar com ela. O advogado, quando vem conversar comigo, eu converso com ele. Se eu não posso, vai o meu assessor. Por quê? Porque eles querem trazer uma... Eu não posso imaginar que sempre que alguém vai conversar comigo, vai ser de má fé. Pelo contrário, pelo contrário. Eu atenderia de olhos fechados, minha querida amiga, de olhos fechados. Eu vejo isso com muito bons olhos. Excelente, excelente. E dica, né, para quem está aí começando, para quem tem medo do juiz, né, que acho que deixou mais que claro aqui, que é algo que é uma relação que você tem, né, livre, se diz, livre passagem para ir, para vir. Isso. Eu acho assim, Camila, troca, isso é um pouco... Isso é muito importante, porque, só apenas para exemplificar, eu participei dos últimos cursos de formação dos novos colegas aqui em Minas Gerais. Dos 2 últimos, não, eu participei acho que dos 4, 5 últimos. Por quê? Porque quando você passa num concurso para juiz, acho que todos os amigos sabem, a gente não vai direto para as comarcas, né? Nós temos um período de adaptação, que é o período da escola judicial. A gente fica na capital, tendo aulas, né, teóricas e também participando de muitas situações práticas. Eu posso garantir para você, amiga, e vou te falar principalmente pelo nosso estado, por Minas Gerais. Essa magistratura nova que está chegando é uma magistratura que está aberta para acolher. É diferente daquela visão que você falou, e é uma visão criada pela própria magistratura. A magistratura é culpada disso, de que o juiz é bravo, de que o juiz vai falar bobagem, de que o juiz vai ficar nervoso. A culpa é da magistratura, que sempre viveu numa casta, que sempre viveu escondidinho, sem querer ter contato com a sociedade. Criou-se essa imagem. A nova magistratura, principalmente, eu posso garantir, 4, 5 últimas turmas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, principalmente, vou falar só do nosso estado, poderia falar de outros, também porque eu atuo em formação de outros, mas principalmente do nosso estado, muito boa, vieram para abraçar, literalmente para abraçar. Eu tenho certeza que eles aceitariam conversar com o perito a hora que fosse, a hora que fosse. Sensacional. Então, fica a dica, né? Fica a dica aí. Maurício, a gente tem aí, acho que 2, 3 minutinhos. Eu queria Perfeito. Que você passou rapidinho, né? Quando o papo é bom, voa, né? A gente nem vê. Aí depois o Instagram buga, não sai. Assim, eu já perdi live porque eu não vi o negócio acabando, aí acabou e perdeu de salvar. Mas eu queria que você, né, desse uma palavra final como juiz para nossos peritos, seja a gente que está entrando agora, seja pessoas que estão entrando, seja peritos que já atuam nessa área. E até mesmo como convite, né? Porque ainda por ser uma área que não é
tanta gente conhece, aos que conheçam, dê uma chance a irem, né? Porque, assim, eu falo de perícia, a Cibele fala de perícia, tem outros aí que falam, e muita gente ainda tem o receio, porque, é justiça, é aquele negócio, né? Então, assim, como juiz, o que é que você falaria para os engenheiros para começarem a buscar mais informações dessa área? Camila, eu diria assim, olha, busquem, se possível, né, principalmente aqueles que estão no começo, né, da carreira, busquem se cadastrem mesmo, né, sejam, como a gente costuma dizer, né, sejam jogados aos leões, não tem problema, que se joguem aos leões, porque a gente vai errando, a gente vai acertando, mas a gente vai ganhando bagagem. A gente vai crescendo e vai vendo que tudo aquilo que a gente imaginou não era o que a gente pintava, aquele quadro, não era daquele jeito, né? Eu vejo assim, repetindo, Camila, eu vejo como fundamental o trabalho técnico. O trabalho técnico é ímpar para todos nós, para todos nós. Quanto mais profissionais interessados em se cadastrar, e o próprio tribunal também tem que vir a público e falar, olha, eu tenho um cadastro, né, para os engenheiros, né, para os médicos, para os dentistas, para as assistentes sociais, para os psicólogos, eu tenho um cadastro, venham a nós, por favor, se cadastrem, porque nós precisamos de vocês. O tribunal tem que fazer essa propaganda. O tribunal também é responsável, ele precisa vir a público e falar, olha, nós estamos aqui e gostaríamos muito de ter vocês para nos subsidiarem com meios técnicos, com conhecimento científico. Então, o que eu diria? Olha, a magistratura, ela realmente teve uma imagem mais conservadora, mais fechada. Ela vem mudando muito disso nos últimos tempos, a magistratura como um todo. Então, busquem, né, se cadastrem, entrem nos cadastros dos tribunais. Vocês vão perceber que as coisas vão com o tempo, não é também da noite para o dia, infelizmente, a questão comportamental, mas elas vão mudando, elas vão ficando um pouquinho mais humanas. É isso que a gente quer. E nós, como humanos, nós precisamos muito de vocês, humanos, né, que são técnicos, para nos ajudar. Sem vocês, a gente não consegue fazer nada. Essa é a grande verdade. Sensacional. Galera, tira print aí, marca a gente lá, compartilha, porque realmente foi uma live, eu acho, muito esclarecedora. Maurício, muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse tempo aqui, desse bate-papo. Acredito que quem participou, quem assistiu, simplesmente agora mudou aquela visão, né? Que tem muita gente que tem uma visão totalmente diferente de perícia e não é bem isso. Então, muito obrigada mesmo aí por aceitar o convite, pela abertura, porque não é comum a gente ver isso. Então, quando vê, a gente tem que aproveitar, realmente aí tá mostrando essas novas áreas aí. E muito interessante até você falando dessa parte, né, da magistratura, que tá mudando, tem mudado. E pra gente, porque assim, principalmente a gente que é professor e muita gente está entrando no mercado, eles às vezes têm medo. Falar, mas eu ainda não estou confiante, mas ainda não estou aquilo. Assim, vai. Assim como a primeira obra, o primeiro projeto, tem que ir vendo como que é a prática, ir fazendo e melhorando, porque nada de primeiro é 100% perfeita. Então, é uma escola, né? Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. E foi uma live sensacional. Eu vou salvar, tá, gente? Eu vou salvar 24 horas. Vai para o YouTube também, quem não é inscrito, se inscreva. E é isso. Então, Maurício, dá o seu agradecimento aí. E Perfeito. Em nome de todo mundo. A gratidão é toda minha, Camila. A gratidão é toda minha. Eu aprendi demais com você, aprendo demais com todos vocês. Quando precisarem, eu estou à disposição. Se quiserem, a gente faz uma outra live mais para frente. Com certeza. Tá bom? Podem contar comigo mesmo. Eu só agradeço e desejo a todos toda a sorte do mundo, né? Muita calma nessa hora, muita saúde, né? Vamos nos abraçar, que daqui a pouquinho a gente está saindo dessa. E quanto às pedras que a gente encontrar no início, né, Camila, nas nomeações, a gente vai pegando cada uma delas e vai construir uma ponte depois, né? A gente não vai construir um muro. Sem querer fazer demagogia, não é isso, não. Boa. Mas é para a gente construir uma ponte, para a gente chegar um pouquinho mais lá à frente. Muito obrigado de coração. Eu quem agradeço, muito obrigada. E fizemos aí 1 hora de live, 30 segundos para acabar. Um abraço, Maurício. Um abraço, galera. E até a próxima. Até mais. Fiquem com Deus. Com Deus.